Graças a paz, meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma semana para estudarmos juntos o Catecismo Maior de Westminster. Chegamos hoje à pergunta de número 68. Já são aí 68 semanas, portanto, estudando juntos esse importante documento confessional da nossa igreja, a fé que nós professamos. Hoje nós continuaremos com o estudo da pergunta, do tópico da vocação eficaz, a partir do estudo da pergunta 68. Então nós vamos ler a pergunta e orar a Deus. Os eleitos são os únicos chamados eficazmente. Todos os eleitos, e somente eles, são chamados eficazmente. Ainda que outros o possam ser, e muitas vezes são exteriormente chamados pelo ministério da palavra, e tenham algumas operações comuns do Espírito, contudo, pela sua negligência e o desprezo voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca se chegam sinceramente a Jesus Cristo. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, o dia, semana que o Senhor nos concedeu. Mais uma vez, temos o privilégio de estarmos juntos por meio desse canal, estudando a Tua Palavra, em como as doutrinas nela se encontram, a nossa edificação. Ajuda-nos, Senhor, essa tarefa, sendo iluminados pelo Teu Santo Espírito, para conhecermos mais sobre a obra que o Senhor fez em nosso lugar, aquilo que o Senhor conquistou para nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, a pergunta 68. Na semana passada nós iniciamos esse tópico da vocação eficaz, né? Estudamos os termos principais da vocação eficaz, bem como nós definimos essa doutrina bíblica. Hoje nos resta a compreensão de uma implicação dessa doutrina. Nem todos os homens são eficazmente vocacionados pelo Espírito à conversão. Nem todo mundo é convertido, mesmo que mesmo que seja chamado externamente. Nós já falamos sobre esse assunto em outras ocasiões, né? Quando nós estudamos a pergunta 12, a 30, a 59, a 60 e a 61. Quando nós falamos, por exemplo, na pergunta 12 sobre a eleição, nós mencionamos que Deus elege alguns homens, mas não todos eles. E mais uma vez, o catecismo aqui destaca: os vocacionados eficazmente são todos os eleitos, bem como única e exclusivamente os eleitos. Todos e somente eles. Atos capítulo 13, os versos, o verso 48 diz assim: os gentios, ouvindo isso, ah, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E aí aqui, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos os eleitos, ou seja, todos os destinados para a vida eterna, todos os eleitos creram. Então, todos os eleitos são eficazmente chamados, vocacionados, né? E vêm finalmente a crer em Cristo. Especialmente quando nós estudamos a pergunta de número 61, quando nós consideramos que os que não foram eleitos não seriam salvos, mesmo que ouvissem o Evangelho. Naquela ocasião, nós consideramos que é possível que alguém ouça o Evangelho e não creia e nem conheça Jesus. Ou seja, que alguém, e aqui a gente conhece melhor esses termos, né? Que alguém seja chamado externamente, mas não vocacionado eficazmente, a fim de responder em fé. Isso está, meus irmãos, em concordância com aquilo que com o que é afirmado aqui na pergunta, na resposta à pergunta de número 68. De fato, muitos são chamados exteriormente pelo ministério da palavra, mas não necessariamente chegam à salvação. Então, seguindo aquela cadeia lógica exposta por Paulo em Romanos 10, que nós já consideramos em outras ocasiões, é possível que, tendo sido enviado pregadores que pregam o evangelho para que as pessoas ouçam a respeito de Jesus, esses ouvintes não creiam naquilo que ouviram, e assim sendo, nem invoquem a Jesus e nem sejam salvos. A passagem de Mateus 22:14, em que Jesus conta aquela parábola conhecida sobre as bodas de casamento, verso 22 a 14, sobre aquele grande banquete, né? O chamado é aquele grande banquete, nos mostra exatamente isso o texto bíblico. Eu vou deixar ele aí um tempo na tela. Só o verso 14, nós não vamos ler o texto inteiro, pois você pode ler o texto inteiro e perceber exatamente o que está acontecendo aqui. Mas vou fazendo alguns comentários sobre a passagem inteira, mas vou deixar esse verso aí na tela.
Essa passagem então nos mostra exatamente isso, que embora muitos sejam chamados exteriormente pelo Evangelho, somente uma parte desses é que é eficazmente vocacionada, ou chamada também, né, como o catecismo diz aqui, pelo Espírito Santo, que são descritos aqui na passagem como escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Um estudo mais cuidadoso da passagem, meus irmãos, nos permite perceber, notar que essa palavra chamar, bem como as suas ramificações, ela percorre toda a parábola, o que nos ajuda a entender a natureza do chamado aqui nesse texto bíblico. Trata-se da convocação, do convite de Deus por meio dos seus servos. E aí, então, os profetas no Antigo Testamento, os ministros do Evangelho nos tempos da Nova Aliança, é um chamado que convoca, que conclama os ouvintes a se arrependerem, a crerem nas boas novas proclamadas pelos servos, mas, como a parábola nos permite compreender, é possível recusar. Há ainda na parábola a menção aos escolhidos, aqueles que foram, então, eleitos por Deus. E essa escolha eterna de Deus é o que garante. E estes responderão de forma sincera ao chamado externo, à pregação do Evangelho. Assim, quando Jesus afirma aqui que alguns são chamados, mas não escolhidos, a menção, meus irmãos, é a convocação de Deus por meio do Evangelho, através dos pregadores, naturalmente, em distinção ao chamado do Espírito, a vocação eficaz. Nós estudamos isso na semana passada, que leva, como vimos na semana passada, de forma poderosa e graciosa, o pecador a deixar o seu pecado e a vir então, consequentemente, a Jesus Cristo. O chamado externo, portanto, vai a todas as pessoas, mas somente os eleitos, no tempo de Deus, a gente falou sobre isso semana passada, experimentarão o chamado interno. Para estes, e somente estes, é que o Evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação. Além do mais, o catecismo destaca, deixa eu tirar o texto bíblico, o catecismo destaca que todos estes que são chamados externamente até podem experimentar algumas operações comuns do Espírito. Naturalmente, não experimentarão da operação salvadora do Espírito, mas de algumas operações comuns. Mateus 13, verso 20, diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, por um tempo, ele recebe algumas operações comuns do Espírito. E quais podem ser essas operações comuns? Elas podem ser, meus irmãos, só um segundo, elas podem ser, por exemplo, o convencimento do pecado. Essas operações comuns podem envolver ah, algumas pessoas que, por algum momento, em um maior ou menor grau, ah, transformam a sua vida, mudam de conduta em alguns aspectos. Pode significar o pecado sendo refreado, o mal sendo freado, pecadores a produzirem atos de bondade ou de misericórdia, enfim, coisas assim que não necessariamente dizem respeito à salvação, mas ao exercício da graça comum. Contudo, essas operações comuns do Espírito não levam à salvação, não podem fazer ninguém se unir a Cristo como seu Salvador pelo arrependimento e fé sincero. E o conhecido texto de Mateus, que registra aquelas palavras de Jesus, muitos naquele dia verão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado, em teu nome nós não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres. E Jesus responde, né? Apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Esse texto nos permite perceber, Mateus 7, 22, né, que mesmo que não cheguem ao conhecimento real e sincero da verdade, ainda assim realizam obras que dizem respeito, ou então obras que minimamente são confundidas como obras da verdade. Existe, meus irmãos, um pensamento, concluindo essa primeira parte, né, existe um pensamento de que é possível que alguém responda ao chamado externo por capacidade própria. Semi-pelagianos, né, aqueles que seguiram o pensamento de Pelágio, mas de maneira já um tanto quanto distinta daquilo que Pelágio formulou, né, os semi-pelagianos, por isso, então, eles entendem, por exemplo, que a depravação ela não é total,
de modo que ela não inabilita completamente o ser humano a converter-se por conta própria a Jesus Cristo. Os arminianos, por sua vez, compreendem que há uma graça preveniente, outrora concedida a todos os homens, que os habilitam previamente a responderem à pregação do Evangelho por conta própria. Dessa forma, todos os homens, em tese, estão habilitados a crer. A diferença está em como cada um reage livremente a essa graça. Todos têm a graça preveniente, aquela que os coloca numa posição em que eles podem responder como quiserem. A diferença está na resposta. Em ambos os casos, quando o chamado externo os alcança, a vocação eficaz ela é desnecessária. O catecismo maior, entretanto, nos ensina, meus irmãos, que isso não é real, ao afirmar que somente aqueles que foram eleitos por Deus na eternidade é que são realmente habilitados, não por graça preveniente, e muito menos porque sua depravação não é total, mas habilitados pela operação interna do Espírito Santo, nominada vocação eficaz. Por quê? Porque sim, a depravação é total, de modo que nenhum ser humano pode, por capacidade própria ou por reação autônoma, responder ao chamado de Deus. É preciso que o Espírito Santo vivifique, ilumine, renove a vontade, como vimos semana passada, e leve irresistivelmente a Cristo. Além do mais, isso feriria a própria soberania de Deus. Se Deus vocaciona para que aquela pessoa alcance a salvação, seja de fato salva, e ela resiste, ela responde de maneira negativa a isto, então Deus não seria de maneira alguma soberano naquilo que ele estabeleceu. A sua vontade seria ferida. Diante disso, certamente, alguns questionarão, né? Como se de alguma forma isso tornasse Deus culpado por aqueles que não são vocacionados eficazmente, como se isso de alguma forma ferisse a bondade de Deus. O catecismo faz questão de responder a estes, afirmando que eles não são vocacionados eficazmente, e isso tem a ver com a responsabilidade própria de cada um. O texto diz aí, contudo, o texto do catecismo, né, contudo pela sua negligência e o desprezo voluntário da graça que é oferecida. Negligência se refere à indiferença diante do chamado de Deus. Muitos ouvem a palavra, mas não a recebem da maneira devida. O último dos convidados da parábola, lá em Mateus 22, ele aparece no banquete, ele atende ao chamado, mas com as vestimentas inadequadas, segundo aquilo que era necessário. Foi negligente com o chamado. E o salmista, Salmo 81, ele registra essa mesma realidade. Deixa eu abrir o Salmo 81 aqui, os versos 11 e 12. Mas o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu. Essa negligência é resultado de um coração endurecido, que não valoriza a vontade de Deus, e é por isso que, o verso 12, então, Deus os deixa, os larga, os entrega à teimosia do seu coração. Se a negligência pode parecer indiferença, o desprezo voluntário é uma reação ativa, uma rejeição ativa. É ouvir a voz de Deus e deliberadamente recusar-se a obedecê-la. Como Paulo vai dizer lá em Atos, capítulo 28, versos 25 a 27, ele diz assim: havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Esse desprezo revela a responsabilidade do homem, não é que lhe falte oportunidade ou convite, mas sim que voluntariamente rejeita a graça que lhe é oferecida no Evangelho. Como Faraó, endurece o seu próprio coração. Parábola que nós consideramos antes, Mateus 22, nós percebemos que Jesus ensina que aqueles que recusam o chamado, quando os servos fazem o convite, são plenamente culpados por rejeitá-lo e sofrem essas consequências, tal qual nós encontramos aqui no verso 27 de Atos. O resultado inevitável dessa negligência e desprezo não é injustiça da parte de Deus, conforme alguns podem pensar, mas é justiça. Deus, em sua justiça, os deixa na incredulidade, abandona aos homens aquilo que eles escolheram. Uma resposta do Senhor ao endurecimento do humano. O coração que rejeita continuamente a verdade é entregue ao próprio engano que abraçou por conta própria.
Por fim, o final terrível é que estes nunca se aproximam, nunca chegam, sinceramente, a Jesus Cristo. Podem até ouvir chamado externo repetidas vezes em sermões, em idas frequentes à igreja, mas jamais se rendem verdadeiramente a Jesus Cristo. João 12, os versos 38 e 40 dizem assim: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. A mesma citação lá de Atos, aqui em João. Isso demonstra que a fé salvadora, ela não é fruto do esforço humano, meus irmãos, e essa é uma notícia terrível. Você que não foi eficazmente vocacionado pelo Espírito, você que ainda não não se achegou sinceramente a Jesus Cristo, precisa saber que, por conta própria, você jamais alcançará este conhecimento. Você precisa ser vocacionado eficazmente pelo Espírito para que você vá a Cristo de maneira arrependida e em fé sincera. Esse é um dom de Deus gracioso. Mas a boa notícia é de que o Senhor garante isso para nós. Jesus Cristo garante isso para nós através da sua morte na cruz do Calvário, através dessa obra que foi conquistada e agora é aplicada pelo Espírito Santo. Todos aqueles que invocarem o seu nome serão salvos. E esse é um sinal de que eles já foram eficazmente vocacionados. Além do mais, nós aprendemos a respeito da negligência e da recusa deliberada à palavra de Deus. Isso será levado em conta por Deus e será o motivo pelo qual alguns não serão salvos, certamente, endurecidos até o último dia. Deus possa convencê-los desta realidade, bem como convencê-los também da sua misericórdia, para que nós tornemos em louvor e gratidão a Deus por essa obra que não merecíamos, mas que Deus fez por nós. Vamos orar fazendo isso, então. Nós te bendizemos, Senhor, porque a despeito de quem somos, da rebeldia, do nosso pecado, a despeito do fato de que muitas vezes e sequencialmente nós rejeitamos a pregação do Evangelho, ainda assim o Senhor, com graça e bondade, essa obra graciosa do Senhor, como aprendemos na semana passada, nos vocacionou para que nós nos convertêssemos, bem como fôssemos convertidos pelo Espírito, e assim respondêssemos em arrependimento e fé em Cristo Jesus, sendo Ele agora o Senhor e Salvador da nossa vida. Faça isso também com aqueles que ainda não responderam ao Senhor desta forma, que o Senhor convença o seu coração e eles possam ser vocacionados eficazmente pelo Senhor, para assim também serem contados entre os eleitos de Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Desejo aí um bom resto de quarta e um bom resto de semana a todos. Tchau, tchau.